Isso posto. Cara, a gente estava falando sobre seu governador, Romeu Zema, na semana passada, naquela entrevista desastrosa para a Folha de São Paulo, em que um governador de Minas, Gabriel, logo de Minas, tem a coragem de dizer que ele não sabe avaliar se a ditadura foi boa ou foi ruim, se foi uma ditadura mesmo ou se foi algum tipo de regime democrático disfarçado, tudo mais. E, de certa forma, o Caiado ontem no Roda Viva, para minha surpresa, inclusive, que eu achei que o cara fosse ser capaz de construir uma resposta mais inteligente do que essa, também decidiu sair pela diagonal e escapar da pergunta. Veja bem, não é bem assim, pode ser mais para cá, pode ser mais para lá, aquela coisa de ficar ali na corda bamba e fugir da resposta. Eu discordo de você, tá, Gabriel? Eu diria que aproximadamente 15% da sociedade gostaria de uma ditadura. Eu não acho que seja mais do que isso. Eu sou mais otimista a respeito dos brasileiros do que você. De onde que eu tiro esse número? É do número de pessoas que se consideram bolsonaristas. É do número de pessoas que consideram que Jair Bolsonaro é o grande presidente que o Brasil teve, tudo mais. Você tem uma constante em diversas pesquisas que, com perguntas diferentes, tentaram cercar o que é aquele bolsonarista puro. E dali entre 10% a 15% da sociedade. Eu acho que essa é a turma que vai lá para a rua com aquelas cartazes malucos de intervenção militar constitucional, né? Eu adoro o constitucional nessa frase. Porque essa é a turma que pede uma ditadura militar. Essa é a turma que pede um AI-5. Eu acho que tem muita gente, sim, que pode não estar nesse grupo e que não entende bem o que é uma democracia, que tem uma certa preocupação grande, até por conta das regiões mais perigosas do país, com segurança pública, tudo mais, que gosta de uma polícia militar mais violenta, que acha que a única maneira de lidar... Eu acho que tem muita gente assim. Mas se você pergunta a sério, você quer parar de escolher presidente da República, você quer parar de escolher governador, você quer parar de escolher deputado, quer simplesmente alguém que dê ordem? Eu não sei se essas pessoas, se confrontadas com uma pergunta dessas, diriam, não, tudo bem, eu quero uma ditadura, você me promete um Bukele e eu te entrego o país. Eu não sei se isso é dado não para 40% do país. Eu sou mais otimista do que isso. Agora, independentemente de eu estar certo ou você estar certo, a gente tem uma situação, vê se você lê como eu leio. Eu acho que a gente vai ter uma direita dividida na eleição do ano que vem. Vai ter um candidato do PL que vai ser um candidato que vai representar o bolsonarismo abertamente, ou que vai clamar, acho que o Bolsonaro vai estar preso durante a campanha. E esse candidato do PL, que talvez inclusive seja Michele ou Eduardo, esse candidato do PL vai estar lá levantando a bandeira, eu sou o candidato do Bolsonaro. E os outros candidatos, que é um lugar do qual você já parte com 13%, 15% dos votos, só de ser o candidato do Bolsonaro. Com alto potencial de chegar rápido ali a 20% dos votos. E aí vai ter, em paralelo, algum candidato. A minha aposta é o Ratinho Júnior, eu acho que não vai ser o Tarcísio. Você vai ter um candidato que vai ser o candidato de direita contra essa turma. Me parece que é esse lugar, o candidato de direita contra o candidato bolsonarista, que essa turma, Caiado, Zema, Ratinho, o próprio Eduardo Leite, é esse o espaço que você tem para disputar. Não é o espaço de candidato do PL. E eu duvido que o PL não vá ter candidato. Então, eu fico me perguntando, é claro que eu entendo na lógica política, eu não posso alienar essa turma dos eleitores do Bolsonaro no primeiro turno, eu preciso desses votos. Eu entendo um pouco essa lógica, o problema é que o quanto que esses eleitores estão na disputa para essa turma no primeiro turno. Eu não acho que o candidato do PL o candidato de direita que não for do PL tem muito espaço para disputar esse voto bolsonarista. Então eu me pergunto muito hoje, neste momento,
O quão boa é essa tática de ficar com a ditadura não foi tão ruim assim, tudo mais? Não seria mais inteligente você construir um discurso de não, a direita é boa, a direita é bacana, a direita é limpinha, a direita é mais vistosa, mas dentro da democracia? Bom, vamos dialogar. Até liguei aqui para ver o chat e acompanhar o que as pessoas pensam desses raciocínios aqui que eu vou elaborar. São três, basicamente, Pedro. Eu enumero aqui. Primeiro, é a necessidade do foco no Senado. O segundo, as estratégias que advêm de um modelo eleitoral de 2 turnos. E terceiro, o novo capital político para se ganhar uma eleição não está necessariamente atrelado ao governo. Então, eu vou começar por esse primeiro. A maior disputa do ano que vem é pelo controle do Senado. No sentido em que o jogo político brasileiro entrou de cabeça no Poder Judiciário. E eu não digo só com as cadeiras do Supremo Tribunal Federal, mas eu lhe afirmo categoricamente que no âmbito estadual, as disputas por vagas de desembargadores e qualquer cadeira de juiz neste país, isso está passando muito além do que deveria ser recomendado. É um modelo a ser repensado. E uma vez que o Senado é a casa, não só que tira ministro do Supremo, mas que põe, ter a maioria daquela casa será fundamental. Não é uma briga apenas do PL, é uma briga de vários partidos. Alguns dos nomes que você mencionou no PSD me parecem não candidatos a presidente, mas candidatos claríssimos ao Senado. Eduardo Leite, eu concordo com você. Segundo ponto, na disputa de 2 turnos, o seu grande desafio, num primeiro momento, é chegar no segundo turno, ainda que em segundo lugar. Mas a partir disso, se você errar a dose, você está indo para o segundo turno para perder. Eu pego qualquer tipo de eleição para mostrar isso. O candidato que consegue muito reunir um grupo para garantir a ida dele para o segundo turno pode estar limando dele o eleitor moderado que vai garantir a vitória no segundo turno. Nesse sentido, a disputa de 26, ela difere de 2022 a partir do momento em que, em 22, já estava muito claro que nós tínhamos 2 candidatos indo para o segundo turno. Eles não disputavam mais o eleitor moderado de primeira mão. Então, a disputa... eles disputavam de imediato o eleitor moderado. Eles não tinham que reunir as suas tropas. Neste exato momento, você tem um presidente na cadeira, com uma tropa claríssima, um apoio de pelo menos 1/3 a 40% da população votará no presidente, e ele sim precisa fazer os seus acenos para os moderados. Na outra parte, você tem duas forças em jogo. Quais são? A daqueles que querem se desprender do bolsonarismo e, portanto, precisam captar parcela das pessoas que estão com Lula, reunir os moderados e ainda avançar na direção desses que estão com o bolsonarismo. Mas, considerando que o ex-presidente Bolsonaro não será candidato por causa da sua condenação, você tem um romper e um estilhaçar desse campo se não houver uma candidatura que os reúna. Aí vem a sua colocação com a qual eu concordo. Eu acho que o presidente terá um candidato. O presidente Bolsonaro terá um candidato. Se é a mulher, se é o filho, se for um copo d'água, um cactus, não importa. Ele dizendo, é este daqui, aí ele terá a capacidade de reunir gente nessas pessoas, um voto nessas pessoas. Se isso conseguirá um segundo turno, já não sei. Se houver apenas um outro candidato, nenhum e nem outro. Se você tiver um outro candidato, seja quem for, que não é o Lula, que não é o Bolsonaro, e essa disputa tenha 3 pessoas,
aí você tem alguma possibilidade de um jogo diferente. Se esse eleitorado intermediário se dividir, basta ser 2, a coisa já complicou. Então, qual que é a disputa que está havendo? Zema, Caiado, eles não estão, nesse momento, preocupados com o eleitor. Eles estão fazendo campanha para o Bolsonaro. Ou seja, qual que é a provinha, quais são as questões da prova que eles estão preenchendo? Então, Bolsonaro está ali com óculos na ponta do nariz, com a sua camisa de futebol, né, com uma garrafa de água que ele está tomando na boca ali, sem copo na mesa, de chinelo de dedo, com um questionário. Tá dura. Não, presidente, não. Caiado, não, presidente. E aí, vou ter indulto? Ai, presidente. Ou seja, essas pessoas estão todas cumprindo ali os requisitos para ser o candidato dele. Ao meu ver, estão perdendo um tempasso. Eu concordo com você. Vão ser todos usados, mas isso mede o caráter de cada um deles. Quem prefere se preocupar com um padrinho político ao invés do eleitor, mostra muito claramente o que está na política. Muito claramente. Então, assim, se você vê um governador do estado das nossas Minas Gerais e assenta-se na sagrada cadeira do Palácio da Liberdade, por onde já passou o Tancredo Neves, que só foi eleito depois de um período de regime de exceção, e diz que não sabe dizer bem se aquilo é uma ditadura, não estaria talvez agora enfrentando uma dívida pública com a União nas alturas que foi triplicada durante o regime militar, né? Não sabe quem foi Francilino Pereira, não sabe quem foram os governadores indicados pelo militar, não sabe quais foram os desaparecidos, os presos, não sabe que a segurança pública explodiu em Belo Horizonte, porque durante a ditadura militar, o pobre era varrido para as favelas, né? Sem segurança, sem educação, sem saúde. Então, na verdade, ele não é burro, ele sabe sim, só que ele está usando a tática do Steve Bannon, joga merda na água. Primeiro, o Zema falou que não sabe se a ditadura existiu. Na semana seguinte, que pessoas em situação de rua deveriam ser removidas das calçadas com guincho, porque são como se fossem carros abandonados. Ontem, na cerimônia da Polícia Militar, 250 anos, ele falou outra coisa de natureza similar. E por que é que isso dá certo? Porque eu e você, Pedro, estamos aqui a repercutir. Porque este é o objetivo da estratégia do Bannon. Fale qualquer merda, de tempos em tempos, e isso vai gerar os picos de visibilidade que ele precisa na internet. E eu fecho com o meu terceiro ponto, e vou dar uma lida aqui no que as pessoas comentaram. Terceiro ponto é, a situação em Minas Gerais tem sérios problemas. Há uma dissonância do discurso do Zema pró-militares, pró-segurança, e a relação dele com a polícia militar local, com a polícia civil local, né? Com todos os pleitos da segurança pública que estão desassociados do governo. Mas isso não conta. Por quê? Porque onde é que essas pessoas estão se informando sobre os dados de segurança, sobre a realidade do governo? Não é mais pelos veículos que fazem a filtragem dos dados, mas é pelos grupos de WhatsApp que circulam as informações que são direcionadas. Então, qual é o objetivo juntando essas três coisas? Garantir um espaço de relevância digital para ser cogitado para a eleição do ano que vem e, de preferência, contar com as bênçãos do presidente. Onde eu acho que vai falhar a estratégia? O Bolsonaro está preocupado em manter o seu espaço político na sociedade brasileira e, para isso, ele não vai aceitar ninguém que seja mais ou menos bolsonarista. E o bolsonarismo puro tem um núcleo central, que é o núcleo familiar. Ele tem mulher, filhos, e são esses, ao meu ver, a aposta. Quem agradece com isso tudo, ao meu ver, Lula. Porque a partir do momento em que a disputa eleitoral sai do campo econômico, sai do preço das coisas, sai da realidade nas ruas e volta para a questão de regime, volta para princípios, para democracia, o mesmo que colou na última volta a colar. Frente ampla, temos que estar todos juntos para combater o extremismo, e aí a gente fica naquele, né, ambiente completamente dicotômico entre duas coisas que não conversam.
Essa é a minha análise. Eu acho que existe um candidato que conseguiria juntar as duas direitas. E esse é o Tarcísio. Eu acho que se o Tarcísio recebe a bênção do Bolsonaro e é o candidato do Kassab, eu acho que é um cara que sai com uma baita de uma vantagem e vai dar trabalho pra cacete pro Lula. Qual o problema disso, Gabriel? Eu não acho que o Tarcísio vai ter a bênção do Bolsonaro. Exatamente pela mesma razão que você citou, que é, cara, o Bolsonaro só confia na própria família. Eu não sei nem se ele confia na Michelle, mas as pesquisas estão mostrando que o Michelle vai melhor do que o Eduardo na disputa no segundo turno. Então, a lógica seria botar a Michelle. Agora, tem uma variável que não é irrelevante aí nessa história, que é Valdemar Costa Neto. O PL vai ter um candidato, o Bolsonaro gostaria, eu concordo com você, o Bolsonaro gostaria, minha aposta, que fosse o Eduardo o candidato. Talvez seja obrigado a engolir a própria mulher, a Michelle, como candidata. Agora, de novo, Alexandre de Moraes está botando o pé no acelerador. Esse julgamento vai terminar até o início do ano que vem. Quando a gente chegar em abril, que é o mês da descompatibilização, para você disputar uma outra cadeira que não a sua, a qual você tem direito à reeleição, Jair Bolsonaro vai estar preso, ele não vai ter muito como distribuir cartas políticas. Então, o Valdemar vai ter um certo espaço para poder escolher quem ele quer. E como bom dono de partido, é o Valdemar que vai escolher, não é o Bolsonaro que vai escolher quem é esse candidato. Então, aí a gente tem que ver se vai ser de fato um bolsonarista ou não. Mas eu acho que o Valdemar vai fazer questão de que seja alguém do PL. E a não ser que o candidato seja o Tarcísio, não vai ter o apoio do Kassab. Sem o apoio do Kassab, a direita divide. E aí eu acho que a gente para nesse ponto sobre o qual a gente está discutindo, que é o seguinte: se a direita dividir, se a gente tiver, claro, o Lula não vai ter metade mais um dos votos. A chance disso acontecer é zero. Ele nunca chegou à presidência, nem no auge da popularidade, ele chegou à presidência no primeiro turno, não é agora. Isso aí é só Fernando Henrique Cardoso que fez. Então, isso posto, Lula vai para o segundo turno contra alguém de direita. A disputa vai ser essa, entre o candidato bolsonarista e um candidato não bolsonarista. E por isso que eu volto. Eu estou partindo do princípio de que a chance de o Zema, de o Caiado, de o Ratinho Júnior, de o Eduardo Leite, ou seja lá quem você quiser, o Tarcísio, a chance de qualquer uma dessas pessoas ser o candidato com apoio do Bolsonaro me parece zero. Então, se você vai ser o candidato anti-bolsonarista, eu não entendo a lógica de você querer disputar no discurso bolsonarista. Entende? Eu compreendo o argumento que você faz. Não, é a tática do Stephen Bannon, né? Você pega aquele canhão de água e deixa coisa passar. Passa, jato, um monte de porcaria espalhada, mas o importante é que está te dando atenção. Essa atenção vale se você é Donald Trump e Jair Bolsonaro e você já tem uma legião te seguindo. Se você está parado nas pesquisas de intenção com 5% dos votos, está falando bobagem na imprensa que só vai atrair bolsonarista e ninguém mais, e você não vai atrair o bolsonarista porque o bolsonarismo quer alguém ainda mais radical, eu não entendo do que adianta não, tá? E tem um outro fator aí, acho que quando saiu a última pesquisa Quest, foi na quarta, eu tinha participado aqui na terça-feira, e há um dado ali que a gente precisa sempre chamar a atenção. É claro que se você faz uma pergunta, né, para o eleitor, olha, então, é Lula ou Bolsonaro? A pessoa vai se posicionar, ou ela não quer nenhum, não sei o quê, mas você tem ali o cenário. Mas, gente, eu já fiz campanha há muito tempo, 20 anos fazendo campanha, a pesquisa que conta mesmo, nesse momento, tão longe do pleito, é uma pesquisa qualitativa, né? Ou seja, assim, é você entender qual é o sentimento das pessoas. E as pesquisas qualitativas, inclusive parcela dos dados das pesquisas quantitativas, obviamente mostram que há uma parcela enorme da população, mais da metade, que não aguenta mais, Pedro. Nós estamos aqui e toda terça, e é Lula, e é Bolsonaro, e é o golpe, e é o STF.
Cara, saco, entendeu? Saco. A vida não é só isso. Vamos falar de outra coisa, vamos sair. E é como se ninguém tivesse problema na vida, entendeu? Como se não tivesse trânsito, como se não tivesse inflação, como se não tivesse... Só que a gente fica numa espécie de vórtex, né? Dessa merda que tá, essa situação, a política brasileira de ficar num repeteco de personagens e de injeção de saco. Então, há uma fadiga, obviamente. E há nos partidos, é preciso dizer isso, uma dificuldade de encontrar-se nomes ou lideranças que consigam trazer para si esse sentimento que está na sociedade. Para mim está muito evidente que há um público cativo do Lula e vai estar com o Lula enquanto ele existir e pronto, está aí, pronto. Tá. E há o público cativo do Bolsonaro. Agora, há um crescente público que não quer saber disto e são poucos os políticos ou os políticos que falam para essas pessoas. E aproximadamente metade da sociedade, né? Tendo que ir para um lugar ou outro, né? Que é aproximadamente metade da sociedade, não é pouca gente, é uma quantidade muito grande de pessoas. E não é muito difícil definir quem que é essa pessoa. Essa pessoa, por exemplo, assim, ela pode vir a concordar com coisas... Porque, pensa comigo, Pedro, tem um cidadão brasileiro, eu não sei como é que ele chama, eu não sei quantos anos ele tem, eu não sei de qual gênero ele é. Mas tem um cidadão brasileiro que votou no Collor, no Fernando Henrique, no Lula, na Dilma, no Bolsonaro e no Lula. Pode ter certeza que tem um cidadão brasileiro, ele deve até colocar lá na tabelinha dele assim, ó, venci todas. Venci todas. Tem um cidadão brasileiro que é esse eu diria 15, 20% do eleitorado, que é o nosso... Nós não temos o swing state, como tem os Estados Unidos, mas temos o swing vote, né? Nós temos um eleitor brasileiro que vai lá em cá a depender de como as coisas estão. Quem analisa os dados eleitorais percebe que esse eleitor ampliou-se na sociedade brasileira. Ele não está tão estreito em margem eleitoral como estava em 2022. Ele está maior, está mais largo, pela fadiga e pelo decepcionar. E essa pessoa vai concordar com coisas que o Bolsonaro fala. Ela não quer saber de violência pública, ela quer uma política de segurança que funcione melhor, ela quer uma economia mais equilibrada. Isso existe. E ela também vai concordar quando o Lula fala que tem que ter respeito à diversidade, que tem que ter cuidado com os pobres, que tem... Ela não divide as coisas, não. Só que a depender do que está acontecendo no Brasil, ela vai ouvir mais um ou vai ouvir mais outro. Se vem alguém que fala as duas coisas ao mesmo tempo, tem potencial. Só que para isso, Pedro, não adianta ficar falando só nas reuniões partidárias ou nas publicações das fundações. O segredo, amigão, é mídia social. Onde é que a moderação política brasileira toma um cacete? Em comunicação. É claro. Geralmente, os políticos, e eu conheço quase todos eles ligados a esses partidos, ainda estão muito voltados para os programas de televisão, né, para os grandes campanhas de marketing, sendo que a brincadeira, compadre, está toda no algoritmo. Está toda no Instagram, no TikTok, algoritmo... né? E falta boa comunicação nessa área. O algoritmo é muito cruel com quem é moderado, cara. Ele é particularmente cruel, porque o algoritmo quer a pancada. Mas deixa eu só trazer um comentário aqui que eu quero... Eu infelizmente, como você estava descrevendo, Gabriel, eu fiz as contas na minha cabeça, né? Sabe quantas vezes eu voto desde 1994? Não votei em 89 por um ano que eu tinha 15 anos, não tinha 16. Você ia votar no Covas, né? Não. Ia votar no Lula, imagina. Sabe quantas vezes eu elegi o presidente da República desde 1994? Que o presidente da República eleito foi aquele em quem eu votei? 2 vezes. Eu sou um desastre. Você está fora da margem, né? Eu sou um desastre, Gabriel, para escolher presidente da República. O Millennial Philosopher se vira e fala o seguinte: acho que o Dória não entendeu a cosmovisão do direitista BR. Eles realmente acreditam que estão sendo perseguidos. Não há como pedir moderação nesse espectro político.
Millennial, eu vou te falar uma coisa, eu não acho isso não. Eu acho que essa turma que se sente perseguida, que sente que o mundo foi tomado pelo marxismo cultural, tá? Que é a cabeça paranoide do Olavo de Carvalho, né? Essa turma que as pesquisas captam e que correspondem a 12% a 15% da sociedade. Eu não tenho impressão de que a maior parte dos brasileiros se sente perseguidos e tem delírios persecutórios. Mesmo, não acho e não percebo as pesquisas falando isso e presto muito atenção na turma de antropologia política que conversa com gente de classe C, que conversa com... Cara, a quantidade de preocupações que os brasileiros têm é muito grande. A maior parte dos brasileiros não tem esses delírios persecutórios olavistas. Isso é muito visível e aí cai nessa discussão que eu e o Gabriel estávamos tendo sobre rede social. Essas pessoas, elas parecem muito volumosas nas redes sociais, mas é porque as redes sociais, os algoritmos de recomendação, de fato gostam de botar mais em evidência o tipo de postagem que causa autoatrito. Que causa ou grande repulsa ou então um sentido de essa é a minha turma muito grande. E esse é o problema, o drama do político moderado. Perdão, ele não tem muito espaço nas redes sociais. Preciso aproveitar esse gancho, porque isso conversa, na verdade, esses delírios persecutórios também com a necessidade que o Gabriel estava mencionando das pessoas terem um líder ou alguém para dizer a elas o que pensar. E para citar novamente a nossa produtora maravilhosa, Miriam Clark, ela me encaminhou hoje uma newsletter da agência Lupa, que fez ali uma avaliação do que estava acontecendo, principalmente nos grupos de WhatsApp, durante o depoimento do Mauro Cid ontem no STF, né? Então, mais de 1 milhão de usuários no WhatsApp e no Telegram impactados ontem, só durante as horas em que o Cid prestou depoimento, né? Foram 4 horas. E aí ele confirmou que o Bolsonaro não só recebeu, mas que também leu e editou a minuta do golpe. E nos grupos de direita, a estratégia adotada foi a de desqualificar o documento encontrado pela Polícia Federal e de atacar o Cid frontalmente. E tem aqui, de acordo com os dados da Palver, que estão na news da Lupa, ao menos 479 mensagens únicas sobre o Cid circularam em pelo menos 130 grupos que foram monitorados ali, espalhados por todos os estados, 21 estados do país. E o pico de publicação foi no início foi durante o depoimento, né? E desqualificando todo o processo, né? Então, o Marcos Rigon, que aparece aqui nos nossos comentários no chat, dizendo eu estou debatendo o momento anterior, se houve ou não houve crime, né? Quando ninguém consegue me responder qual é o ato que encerra os atos preparatórios, inaugura os executórios. Então, assim, tem um discurso circulando pelo WhatsApp que... Eu acho que é importante isso. Aí eu vou pedir depois para o Gabriel completar, que ele certamente tem uma cabeça muito mais jurídica do que a minha. Marcos, deixa eu não sei exatamente de onde vem a sua dúvida. Não, por que, Luísa, você está questionando aqui? Não é discurso, Luísa. É assim, é exatamente o que a gente costuma chamar de narrativa, ou seja, é um pacote de perguntas que está todo mundo de direita mais bolsonarista, mais próximo do bolsonarismo, perguntando igual no Twitter e nas redes sociais em geral. Quando que começa... quando que deixa de ser planejamento e que começa a ser... Cara, se você estivesse fazendo uma pergunta original, não seria uma narrativa, seria uma pergunta original. Quando tem 2 milhões de pessoas fazendo a mesma pergunta com a mesma estrutura no Twitter, é claro que é uma narrativa, Marcos. Você pode não estar percebendo que você está sendo manipulado, mas você tá repetindo a coisa que uma meia dúzia de marqueteiros bolsonaristas bolou. Eu não estou dizendo marqueteiro no sentido de publicitário, formado, sofisticado. Não, são os meninos lá de rede social do bolsonarismo que ficam jogando essas dúvidas para todo mundo repetir. Qual o raciocínio que está acontecendo no STF agora? Não é complicado de entender. Você tem um grupo de pessoas junto do presidente Jair Bolsonaro, quando o presidente Jair Bolsonaro já estava derrotado, já tinha perdido a eleição, que decidiram tomar algumas medidas. Uma, incentivar um enorme agrupamento de brasileiros às beiras dos quartéis do Exército. Por quê? Com um único objetivo:
estimular os comandantes desses quartéis, porque em cada grande área militar tem um general 4 estrelas que tem assento no alto comando. O objetivo era incentivar esses generais a apoiarem uma tentativa de golpe de Estado. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro estava com o comandante das 3 armas, mas dessas 3 armas a única realmente relevante é o Exército Brasileiro. Ele estava tentando convencer esses generais a fazerem o quê? A virarem a mesa para usar os termos do general Heleno. Quando o general Heleno e quando o general Braga Neto iam para a televisão e diziam: não percam a esperança, o ladrão não vai subir a ladeira. O que eles estavam querendo dizer com isso era exatamente o que eles estavam dizendo. Parece que perdemos a eleição, mas o presidente Lula não será presidente. E por que eles estavam falando isso? Pedro. Por favor, vai lá, Gabriel, vai lá. É mais do que isso. Vai lá, por favor. Gabriel, vai. É porque é crucial, gente. O sistema judicial, a justiça brasileira, ela não é interpretativa. Não é o que a gente chama de common law, que tem nos sistemas do Reino Unido e tal. Nós somos um direito e que tem que estar escrito. Não é uma questão da interpretação do juiz. Então, primeiro ponto dessa história é que essa lei específica, ela pune a tentativa. Então vamos lá, é só vocês darem um Google aí, ó, joga a lei 14.197 de 2021, aprovada durante o governo de Jair Messias Bolsonaro. Artigo 359-M, meu caro Pedro Doria, abre aspas, tentar, vírgula, com violência ou grave ameaça, depor governo legitimamente constituído, fecha aspas. A palavra tentar, gente, ela está no caput, né, na cabeça da lei. Ou seja, o crime consumado é a tentativa. É isso que é importante a gente falar aqui. O crime não é se eles tivessem feito... realmente, golpearam, que chato, né? Golpearam, deu errado e tal. Não tentar. E tentar de que maneira? Com violência ou com grave ameaça. Falar não vai subir a rampa é uma grave ameaça. E tentar, ou seja, escrever minutinha, fazer reunião, cogitar cenários, isso é tentativa, cara. Então, ou seja, não é preciso que o golpe seja bem sucedido. Oi? Fazer tocaia para ministro. Tinha gente de tocaia ali esperando o Alexandre de... Poxa, gente. Tem outra coisa que é muito importante também, que a articulação prévia, ela configura ou coautoria ou concurso de pessoas, que é outro conceito jurídico que a gente tem que explicar, né? Mesmo quem não invadiu o STF, o Congresso, mas financiou ônibus, financiou acampamento, incitou nas mídias sociais, isso responde, gente, como partícipe ou coautor. Por quê? Porque há uma intenção de colaborar com o resultado pretendido. É o famoso assim, ó, eu não vou matar essa pessoa, não. Está aqui essa arma para você, inclusive está esse manual de tiro, você pode treinar ali. Quem contribuiu com o material ou intelectualmente para o crime, participa. E por fim, Pedro, que os principais dispositivos que estão sendo usados dessa lei, nós precisamos citar o artigo 359-L, né? Tentar o emprego ou violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou infringindo o exercício dos poderes constitucionais. É só ler lá a minutinha do golpe. Fala de lei da ordem. Sabe? O presidente iria fazer isso ou aquilo. E mais, a questão não é só essa lei. Na hora que você pega essa lei e combina com o Código Penal, o artigo 288, nós estamos falando de associação criminosa. Quando um tantão de gente se reúne para praticar um crime, tem nome, quadrilha. E isso tudo que nós estamos vendo é a quadrilha do golpe, aproveitando que nós estamos em junho. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso.
Democracia é um regime intrinsecamente frágil.